hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Existe uma busca incessante, que consome muitos de nós, uma procura por algo que nos foi dito ser essencial para uma vida plena, o propósito. Mas e se essa busca fosse, em si, a maior armadilha? E se a ideia de um propósito único e predefinido fosse apenas uma narrativa conveniente, uma prisão dourada que nos impede de verdadeiramente criar a nós mesmos? Muitos sentem essa dor silenciosa, a ansiedade de buscar algo que talvez não exista da forma que nos contaram. Uma sensação de incompletude perpétua, como se estivéssemos sempre aquém, sempre esperando a grande revelação que dará sentido a tudo. Essa é a promessa que nos é vendida. Encontre seu propósito e a felicidade virá. Mas essa promessa, muitas vezes, nos afasta da verdade mais profunda. A sociedade, com suas estruturas e exigências, e o mercado, com sua constante necessidade de utilidade, moldam a forma como definimos nosso valor, transformam a busca por sentido numa corrida de ratos existencial, onde o prêmio é simplesmente ser útil, ser necessário dentro de um sistema que nem sempre reflete nossos anseios mais íntimos. Somos levados a acreditar que nosso valor reside em sermos encontrados, em descobrirmos uma vocação já escrita, em vez de sermos os arquitetos do nosso próprio ser. Friedrich Nietzsche nos oferece uma perspectiva Adaka. Ele fala da vontade de poder, não como uma busca por dominação sobre os outros, mas como uma pulsão inerente do ser para a autossuperação, para a criação de seus próprios valores e significados. É a força que nos impulsiona a desafiar a passividade, a deixar de ser meros receptores de um sentido externo e a nos tornarmos os criadores ativos da nossa existência. Questionar o propósito imposto é o primeiro passo para despertar essa vontade. Qual é a verdade sobre o propósito que ninguém se atreve a contar? A ideia de um propósito único, um chamado singular que define toda a sua existência, é uma narrativa poderosa, mas frequentemente ilusória. Essa busca por um destino predefinido pode se tornar uma armadilha. Ela paralisa sua vida, aprisionar em expectativas externas e gera um medo paralisante de errar. Ao focar obsessivamente em encontrar aquilo que você deveria ser, você se distancia da ação, da experimentação e da própria criação do seu ser. O risco não é falhar em encontrar o propósito, mas falhar em viver enquanto o procura. Quando, após árdua busca, o suposto propósito se revela uma frustração vazia, o vazio existencial se aprofunda, a resposta não estava onde a sociedade e suas promessas de utilidade e valor nos levaram a acreditar. O que resta é a constatação amarga de que a validação externa, o ser útil dentro de um molde social, não preenche a fome mais profunda do espírito. Cuidado com o viés de confirmação ocupacional, essa tendência de buscar e interpretar informações de forma a confirmar suas crenças preexistentes sobre o que significa ter um propósito. Muitas vezes, essa busca serve apenas para validar narrativas sociais de sucesso e produtividade, e não a sua autêntica expressão. Mas aqui reside a liberdade ou Adaka, a possibilidade de não ter um propósito inato, e com essa liberdade surge uma força avassaladora, a capacidade de forjar o seu próprio sentido, dia após dia, com coragem e autenticidade. Aceitar o absurdo, a indiferença cósmica, não é uma derrota, é, na verdade, o ponto de partida para preencher sua existência com significado próprio. É um ato de rebelião existencial, um grito de afirmação em meio ao silêncio do universo. A verdade é que o propósito não é algo a ser encontrado, mas algo a ser criado. Questionar essa verdade é o início da sua verdadeira jornada. A busca pelo propósito, quando direcionada para fora, para o que a sociedade dita como valor, uma carreira de sucesso, riqueza, status social, revela-se uma miragem. Essa felicidade condicional, atrelada a conquistas externas, não preenche. Apenas alimenta um ciclo interminável de insatisfação. É como tentar saciar a sede em um poço sem fundo, onde cada gole apenas intensifica a ânsia. O propósito genuíno não se encontra em rótulos ou passes que a sociedade nos impõe. O labirinto da validação social é particularmente traiçoeiro quando sua busca por sentido se torna uma performance para os outros, quando sua identidade é construída com base no reconhecimento externo. A autenticidade do seu propósito é irremediavelmente destruída. Você se torna um ator em sua própria vida, recitando um roteiro que não lhe pertence. A sociedade, em sua infinita sabedoria mercadológica, vende a mentira de que propósito é sinônimo de sucesso, de que seu valor intrínseco se mede por métricas de desempenho e acúmulo material. Essa é uma prisão que aprisiona
aprisiona sua essência. Mas há uma alquimia interior que pode transformar a fria indiferença do cosmos em sua fonte inesgotável de sentido. A ausência de um grande plano divino não é um convite ao desespero, mas a liberdade para criar seu próprio significado. O estoicismo nos oferece uma regra de ouro. O propósito não reside na espera por uma revelação mágica, mas na ação consciente e virtuosa do presente. Encontrei-o naquilo que está sob seu controle, na sua resposta ao mundo, no seu agir ético e na sua capacidade de autoaperfeiçoamento. O verdadeiro propósito é forjado no aqui e agora, na qualidade das suas ações e na integridade do seu caráter. Você está, de fato, procurando no lugar errado. Seu cérebro, em sua busca por ordem e significado, pode inadvertidamente manipulá-lo na jornada do propósito. Existe o efeito dopamina da descoberta. Seu cérebro prefere a ilusão de um propósito pronto, liberando essa substância a cada nova pista, a cada pista falsa. Isso o mantém preso em uma busca incessante, um ciclo vicioso que recompensa a procura, não a realização. É uma recompensa química que o impede de perceber que a resposta pode não ser um destino a ser encontrado, mas uma criação contínua. O viés de ancoragem existencial também é um poderoso manipulador. A primeira ideia de propósito que você absorve da família, da cultura, de um mentor torna-se uma âncora mental. Ela limita sua navegação, impedindo de explorar outras possibilidades, de questionar suas raízes e de verdadeiramente forjar seu próprio caminho. Essa âncora, que deveria dar segurança, na verdade, o imobiliza. E ignorar essa ancoragem é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Além disso, caímos na falácia da causa única. Tentamos reduzir a complexidade multifacetada da vida a um único porquê. Essa simplificação intelectual, embora reconfortante, ignora a multiplicidade de significados e a fluidez inerente à existência. É uma tentativa de impor ordem onde talvez só haja um caos criativo. O que fazer diante disso? Treinar a mente para a liberdade. Exercitar a desconstrução de propósitos impostos. Usando a dúvida socrática para desmantelar crenças arraigadas. É abrir espaço para a criação autônoma de sentido, para o seu próprio significado. Lembre-se do grito de Schopenhauer sobre a vontade cega. Reconhecer essa força é o primeiro passo para a libertação intelectual. A ausência de um propósito inato pode parecer uma maldição, mas é, na verdade, a sua maior bênção. É a tela em branco que liberta seu potencial mais autêntico, permitindo que você pinte os significados da sua própria vida. Você não é um mero leitor de um roteiro predefinido, você é o artista da sua existência. Sua vida é a obra-prima que você constrói, com cada escolha, cada ação, cada pincelada de cor e sombra. O lápis está em suas mãos. Essa capacidade de criar é acompanhada pela ética da responsabilidade ou Adhikar. Forjar seu próprio propósito é o ato mais corajoso e autêntico que você pode empreender. É um desafio direto à passividade. A tendência de buscar respostas prontas e externas é assumir a plena autoria da sua vida, reconhecendo que você é o único motor e o único destino. Essa consciência traz um poder imenso e, com ele, uma liberdade sem precedentes. Para navegar essa liberdade, experimente a técnica do propósito provisório. Construa sentido em blocos, dia após dia. Celebra pequenos propósitos que se somam, que evoluem, que se adaptam à impermanência da sua jornada. Liberte-se da pressão de uma grande finalidade que pode nunca chegar. Assim como Sísifo, que encontra a grandeza na repetição consciente e na aceitação do absurdo, transforme o fardo em liberdade. A luta pela criação de sentido, a aceitação do processo, é em si um ato de autoafirmação existencial. O propósito não é descoberto, ele é forjado. Prepare-se para essa forja. A busca incessante por um propósito fixo, uma meta inabalável, esbarra na verdade fundamental da impermanência. O budismo nos ensina que essa busca constante por algo estático é, em si, uma fonte de sofrimento. A verdade é que a impermanência é a própria condição para a emergência de significado. A vida é uma dança contínua entre o vazio e o sentido, onde o significado não é um ponto final, mas um processo em constante fluxo. Pense na vida como um rio. Seus propósitos também devem fluir e se transformar. A rigidez de um destino único é uma ilusão que nos aprisiona. As águas de um rio nunca são as mesmas, mas elas seguem seu curso, adaptando-se, contornando obstáculos, criando novos caminhos. Permitir que seus propósitos se moldem e evoluam com você é abraçar a própria natureza da existência. Para isso, cultive a prática da presença Adhikar. Encontre significado na simplicidade do agora, na atenção plena a cada momento. Em vez de projetar toda a sua vida e seu propósito para um futuro distante e incerto, ancore-se no presente. O caminho taoísta da não-ação, o Wu-Wei, oferece uma sabedoria profunda. Deixe o propósito emergir naturalmente, em vez de persegui-lo exaustivamente. A ação mais potente, muitas vezes, é a de alinhar-se ao fluxo da vida, sem forçar. Como a árvore seca de
Schopenhauer, que manifesta a vontade cega, encontre um alívio profundo em aceitar o fluxo e a impermanência. Há uma paz que transcende a busca incessante por um sentido externo, uma paz que nasce da aceitação do ciclo eterno de morte e renascimento do significado. Chegamos ao fim desta jornada, e a última verdade sobre o propósito, aquela que ninguém ousa contar, é libertadora. Desmascaramos a farsa do propósito pré-fabricado, essa armadilha intelectual e existencial que nos prendeu em expectativas alheias e na ansiedade da busca incessante. A narrativa de um chamado único, de um destino escrito nas estrelas, muitas vezes nos paralisa, nos afastando da força criativa que reside em nós. A promessa de um sentido externo pronto para ser descoberto era, na verdade, uma distração da tarefa mais importante, a criação do seu próprio significado. Agora, você possui a coragem de abraçar a liberdade de construir seu próprio sentido, de ser o arquiteto da sua existência, assumindo a plena autoria de cada escolha, de cada momento. Não há mais desculpas, não há mais desvios. O paradoxo libertador reside justamente em parar de buscar um propósito externo. É nesse exato instante que você começa, verdadeiramente, a viver. É quando você se permite criar o seu propósito. Não encontrá-lo como quem acha um tesouro perdido. O sentido não é um final, mas um processo. Ele nasce na impermanência, na dança do rio que flui, na aceitação do fluxo. Ele se revela na atenção plena ao presente, na ação consciente e na coragem de ser quem você é. Mesmo diante do absurdo, Nietzsche nos desafiou com a máxima: torna-te quem tu és. Não existe um mapa secreto, uma fórmula mágica. A vida é a sua obra de arte e você é o artista. Vá e crie sua própria verdade. Forge seu propósito em cada escolha, em cada respiração. A última verdade é que o propósito é você, agora.